Uma boa noite para todos, muita paz. Eu tenho que dizer que eu tenho que retificar o Antônio. Antônio, eu estou aqui há 44 anos. De modo que eu já podia até ter um lote aqui ao lado para o uso campeão, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui. Mas já que o Arley citou a apostila que é usada nos estudos da área científica, a apostila é essa aqui. Essa apostila que é usada na casa há 13 anos. Ela se baseou na estrutura do Cohen, a parte prática, e outros livros que surgiram depois do Cohen. Entre eles, o livro de Sueli Caldas, Obsessão e Desobsessão. Nós vamos apresentar aqui exatamente alguns tópicos tirados da apostila, né? Que é uma reciclagem, é uma lembrança, uma refixação. O que me passaram é o seguinte: agora a sessão vai começar, né? Sobretudo, aquele livro que o André Luiz escreveu, publicado em 1966, Desobsessão, aquele das fotografias. Eu queria lembrar também, já que o Arley citou, que essa experiência de grupo de apoio é uma criação do Nosso Lar, especificamente do Paulo Teixeira. Quando essa notícia chegou a Curitiba, eu estava presente, os criadores do Cohen tiveram interesse em saber, porque nenhuma casa no Brasil tinha essa experiência do grupo de apoio. Termina o estudo, o médium ainda não tem segurança, ele tem alguns problemas a serem corrigidos, então ele não vai para um grupo permanente, ele vai para um grupo de apoio, né? E essa é uma ideia do Paulo, a quem devemos também a implantação desse método. Ele era na época coordenador, né? Nós apenas havíamos desenvolvido, né, os textos, a ideia dos exercícios. No Cohen, por exemplo, eu me lembro, primeira reunião prática, você fazia um exercício de 5 minutos só. Se o cidadão não conseguisse concentrar-se, muitos não conseguem, a próxima seria daí a 2 semanas. Então nós já inovamos. Na primeira reunião são 7 exercícios de 5 minutos. De modo que se eu não consegui, o monitor explica, vamos tentar de novo 7 vezes, né? E aí aumenta para 10, aí são 4 de 10, 3 de 15, como o nosso Arley apresentou muito bem. A reunião vai começar, mas antes de falar da reunião, eu tenho que dizer algumas coisas que acontecem dias antes com os médiuns. Muitos médiuns, quando eu falo médium, eu não estou falando do cidadão que recebe espírito. André Luiz adota a palavra médium, agora falando, nós estamos usando então os termos desse trabalho. Ele adota a palavra médium para designar os 14 componentes da reunião. Ele não usa esse vocábulo antigo, doutrinador, nem doutrinação, né? Porque, em verdade, não é esse o objetivo da conversação. Ele usa uma palavra mais simples, médium esclarecedor. Há os médiuns passistas, há os médiuns de incorporação. Ele está se referindo aos psicofônicos e aos médiuns psicógrafos. Esses são os componentes de um grupo espírita seguindo a metodologia da Federação Espírita Brasileira e do Cohen. O número máximo, 14. Não é o número ideal, o bom é um pouco menos, 12, né? 10, o máximo 14. As reuniões com muitos componentes, desde Allan Kardec, foram condenadas. Kardec dizia que a comunhão de pensamentos, a homogeneidade do grupo, são função de um grupo pequeno. Um grupo de 10 pessoas é mais fácil reunir pessoas homogêneas, amigas, fraternas, do que um grupo de 100 pessoas. Então começa por aí. Segundo esse estudo aqui, que se baseia nas obras que eu citei,
Então, o ideal 14, na reunião, a posição ideal dos 14 é colocar, digamos, ele propõe até 4 médios esclarecedores, digamos que sejam 4, né? Então, 2 numa ponta da mesa, 2 na outra ponta da mesa, e os médios, se forem 4, próximos deles, né? Então fica o doutrinador aqui, ou o esclarecedor, um médio aqui, o outro aqui. Se forem 2, os 2 e os médios aqui. Por quê? Acabou aquele método da gritaria. Eu me lembro uma vez, eu fui fazer uma palestra lá em Minas Gerais, na terra onde a minha mãe nasceu, e fui assistir a uma reunião, convidado por uma amiga, que é uma grande estudiosa, né? Ela ficava sentada e ela falava assim: por favor, meu irmão, fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Ele gritava de lá e gritava de cá. Isso acabou, isso não existe mais. André Luiz diz que nesse caso, o esquecedor se levanta e vai até o local. E fala baixinho. Como é que eu vou dar atendimento fraternal a um cidadão gritando, fala alto, ele grita para lá? Não tem condição, né? Vamos orar, meu irmão. Ele faz uma prece. Não tem coisa. Isso é uma bobagem que não poderia acontecer, mas acontece. O livro do André Luiz, o Desobsessão, foi adotado oficialmente pelo Conselho Federativo Nacional. Existe um opúsculo, um livreto, chamado Orientação ao Centro Espírita, da década de 70, acho que é 75, se não me engano. Esse livreto foi escrito para o Brasil inteiro. O Rubens Denizar, que na época dirigia a casa, mandou várias sugestões que a casa apresentou, que foram incorporadas no trabalho. Nesse livreto, que é Orientação ao Centro Espírita, eles tratam de reuniões de mocidade, de evangelização, de assistência social, de trabalhos mediúnicos, de iniciação, de desobsessão. E nessa obra o Conselho adotou oficialmente o livro Desobsessão de André Luiz. Quando o Nosso Lar resolveu, anos atrás, unificar o regimento interno dos grupos, o diretor doutrinário na época, me lembro bem, pegou um modelo de regimento interno que é baseado no livro do André Luiz, e todos os grupos se adaptaram, né? Nesse esquema que eu estou dizendo. Mas a reunião vai começar. Mas antes de o pessoal chegar ali, ocorre umas fases que nós temos que lembrar aqui. Então, em todo e qualquer fenômeno mediúnico, de efeitos inteligentes, que são os fenômenos em que há mensagem, né? Que há comunicação. Não é só efeito material. Então, em todo e qualquer fenômeno, ocorrem fases bem definidas. São 4. Na primeira, a fase de afinidade fluídica e espírita. Depois vamos explicar cada um. Depois, a fase em que a entidade se aproxima do médium. Depois, a fase de aceitabilidade do espírito pelo médium, que pode aceitar ou não, né? Veremos como é que ele faz isso. E depois a fase propriamente dita de incorporação. É um vocábulo usado por André Luiz, mas que Leon Denis também usou, né? Kardec não. Com Kardec ele preferiu sempre psicofonia. O que eu não sei se vocês sabem, demorou muito tempo para que Allan Kardec assistisse a uma incorporação. Na Revista Espírita fica claríssimo, quem lê revista regularmente, quem estuda, fica claríssimo o dia que ele assiste a reunião, ele fala assim: mas vimos uma coisa extraordinária, o médium se transforma, a voz que sai é um pouco diferente, ele sente dor, ele nunca tinha visto. Quando ele escreveu o Livro dos Médiuns, ele não conhecia a incorporação. É uma coisa curiosa, né? Ver porque o Livro dos Médiuns foi escrito muito cedo, né? Por isso que o Arley disse, ele não deu tempo de... Depois vieram outras obras, né? Por isso que essas obras que surgiram, sobretudo com Chico Xavier, Hermínio Miranda, Sueli Caldas, Deolinda Amorim,
e Herculano Pires, sobretudo Herculano Pires, são fundamentais, né, para a gente poder aprofundar um pouco mais. Vamos subir? Fase de afinidade fluídica. Olha lá. Antes da ocorrência do fenômeno, o médium é sondado para avaliação da sua capacidade vibratória, né? No caso em que a entidade passa a se comunicar com frequência, surge afinidade espiritual, que depende da posição evolutiva dos dois, do espírito e do médium, né? Primeira vez, há dificuldade, depois passa a ser uma coisa mais fácil, né? A afinidade se estabeleceu. Dependendo do tipo de atividade, o médium, durante o sono, dias antes do trabalho, é levado pelos mentores a tomar contato com o espírito que ele deverá receber. Na hora do sono, há um contato, há diálogo. Muitos livros falam disso, relatam esses fatos. Ela deve, para evitar choques inesperados durante a reunião, o que poderia ocasionar desequilíbrio vibratório momentâneo ou demorado, impedindo de alcançar os objetivos desejados. Esse fato ocorre com frequência com os médios dos grupos de desobsessão, e aí a gente remete a pessoa, né, que está estudando ao volume 2 de um livro do Edgar Armond, que é extraordinário. Vamos lembrar bem, o que se critica no Edgar Armond não são as obras do Edgar Armond, é aquela postura que ele adotou em relação ao passe, né? Herculano Pires mostrou, e o próprio Cohen usava na primeira versão a orientação do Armond. Eu me lembro, eu dei aula sobre passe, ó, levanta a mão, ó, dedos bem abertos. Aí você vai assim, ó, quando chega aqui embaixo, você fecha, joga para cá assim, o lixo volta, tá. Uma bobagem, né? Nunca se viu tanta bobagem, mas a bobagem porque veio das obras de Edgar Armond. Herculano Pires demonstrou, o passe é só imposição de mãos. E o Cohen, na segunda versão, já incorporou, né? Nós passamos a usar, mas faz muito tempo isso. Muitos aqui nem eram nascidos. Foi em 78, por aí, quando houve essa modificação. Então, o que acontece? Nessa obra ali, ele vai ver alguns casos, e isso é interessante porque muitas pessoas, falta reunião, aí se na outra semana, o que aconteceu? Ah, rapaz, sabe o que é? Eu até vinha, mas eu senti uma dor de cabeça, aí eu tomei uma cibalena, lembra de cibalena? Melhoral, né? Uma coristina, e eu não fui. Essa dor de cabeça era aquilo. O espírito se aproximou, ele é sensitivo, aliás, a qualidade de sensibilidade é inerente a todos os médiuns. Isso é um ponto importante que Kardec acentuou. Todo médium, qualquer que seja a espécie, ele tem essa capacidade de sentir o ambiente, o local. Então o espírito veio, ele sentiu o sofrimento dele, às vezes na forma de uma dor de cabeça, agitação, palpitação, ficou em casa e o espírito ficou também. Aí toma coristina, não passa. Quer dizer, é uma pessoa que não conhece o espiritismo, né? Precisa estudar um pouco mais. Venha. Quando a pessoa vem, ela fala assim, gente, eu estava com dor de cabeça, cheguei aqui, melhorei. É lógico, chegou aqui, o espírito já foi encaminhado pelos protetores e vem a segunda fase, né? A fase de aproximação. Essa fase, ela é uma sequência natural, só ocorre no recinto. Se ocorrer fora do recinto, como se dá com os médios naturais, esse pessoal que nem é espírita, mas fica tomado, o cara fica tomado cozinhando feijão, né? Fica tomado viajando, né? Na rua. Isso são pessoas que não entendem disso, não conhecem. Ao espírita isso não é possível, né? No recinto. Então, como preparação do médium, ele se aproxima, às vezes a pessoa chega aqui minutos antes, né?
está ali na sala, lendo uma coisa ou meditando, ele já sente. Mas a hora da comunicação só vai ocorrer no momento em que o plano espiritual decidir. Acabou há muito tempo a designação para receber médium, como havia antigamente. Agora é o Antônio. Antônio, por favor, sua vez. Aí o Antônio fala assim, não, mas eu não estou sentindo. Dê passe do irmão Antônio. Aí dá passe. Aí o Antônio dá razão. Isso acabou há muito tempo, né? Isso não existe. A ordem é estabelecida pelo dirigente espiritual, que é o que, na verdade, comanda. Nós comandamos a parte material, mas quem comanda a parte espiritual é o dirigente, né? Vamos seguindo? Essa é a segunda fase. Parece que tem mais uma coisinha lá, tem mais um pouquinho lá, quer ver? Geralmente, o médium sentirá os fluidos próprios da entidade, né? Cabendo-lhe o trabalho de analisá-los e, conforme o conhecimento que já adquiriu, né, absorvê-los ou rechaçá-los. Isso é importante saber, porque há grupos em que médiuns novatos, inexperientes, recebem 2, 3, 4, se deixar a noite inteira. Mas não deve, nós vamos ver daqui a pouco, a recomendação da casa, baseada nesses autores, é que o médium, em trabalho normal de mediunidade, seja chamado de desobsessão ou não, ele só deve receber 2 entidades necessitadas, somente 2. Mas como é que ele sabe? Como é que ele vai fazer se vier a terceira? Que pode, no ambiente, né, se aproximar alguém, então ele sabe como que dali, recebeu a primeira, recebeu a segunda, ele para. Se vier uma terceira necessitada, ele rechaça. Como é que rechaça? Orando, desconcentrando-se, participando ativamente da reunião. Em vez de ele entrar na passividade, essa expressão muito usual, né, dar passividade, não, ele rechaça, ele não dá passividade. Né? Se porventura acontecer na sessão que o médium bobeou e aconteceu, o dirigente vai, você não pode acontecer isso daí. Se vier uma entidade, no final da reunião, uma entidade assim, de boa irradiação, pode ser um mentor, alguém que vai dar uma instrução, esse recebe, isso pode, não há problema quanto a isso. Mas sofredor não. E a explicação é simples. Por que 2? Porque o desgaste é muito grande. Há uma obra que poucas pessoas talvez tenham lido, mas que vale a pena ler, Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, na qual ele explica o que ocorre na incorporação. Às vezes vem um espírito lá, fala nada, só geme. Você tenta conversar, nada, deixa ele. Às vezes ele veio só para aquilo que antigamente se chamava choque anímico, uma expressão incorreta, uma bobagem, né? Choque anímico. Choque anímico, a pessoa dá um choque. Não, não é nada de choque anímico. Ele está incorporado para receber, a partir desse fato, um tratamento cirúrgico. O Manuel Filomeno descreve que nesse caso de espíritos, de ovoides, espíritos de anencéfalos que estão desencarnados, pessoas suicidas, pessoas que lesaram o seu organismo, eles são atraídos à sessão só para receberem essa cirurgia plástica de graça. Você pagar o Dr. Pitangui. Eles são tratados ali pelo processo. Então a doação do médium é muito alta, muito grande. Se vocês permitirem que o médium receba sempre mais de 2, vocês podem levar esse cidadão a perder a própria faculdade mediúnica, ou provocar nele uma defasagem cerebral séria, pela qual o dirigente será responsabilizado. É falta de conhecimento, e aqueles que já leram é falta de juízo. Né? André Luiz, que foi médico, escreveu isso. Divaldo Abona, o Hermínio Miranda, o Cohen, e a nossa casa também é essa a recomendação. Vamos lá para o outro? Agora vem a fase de aceitabilidade. Então o médico está ali,
ele vai vibrar lá, procurando afinizar-se com a mente. Nós temos que lembrar que o fenômeno é telepático, né? Então ele vai se manter calmo, né? Confiante, seguro, certo de que nada de mal vai lhe acontecer. Nada, né? Porque o equilíbrio do grupo é uma segurança. Aí vem um ponto importante. O Rubens Denizar, de todos os confrades com quem nós já trabalhamos, talvez seja o maior especialista, experiência pessoal como médium, filho de uma média extraordinária, dirigente, palestrante. O Rubens dizia sempre assim, corretamente, o padrão vibratório de um grupo é a média aritmética do padrão vibratório dos seus componentes. Então, 10 pessoas, todas do mesmo nível, 1000 vibrações, essa é a média. Agora imagine que nesse grupo tem alguém desequilibrado. Está perturbado, não devia estar participando, mas está. A vibração está lá baixa, ele abaixa a média do grupo. E o médio que sofre. Muitas comunicações não são possíveis, não por culpa do médium, mas por culpa do grupo. É por isso que quando um médium do grupo esteja em perigo, Kardec recomenda que ele seja convidado, assim, fora, em particular, para se afastar, fazer um tratamento, uma paz, se equilibrar, para não expô-lo. Ele entra com uma cartinha de licença de saúde, né, como você fazer um tratamento, né, uma coisa bem suave, para não melindrar ninguém. Né. Isso é de lei. Ivone Pereira, que foi entre as mulheres, talvez a maior médium da história do espiritismo no Brasil, a mesma coisa. Não pode uma pessoa desequilibrada doar nada. Como é que ela vai doar? Como é que ela vai interpretar? E aí entra o problema dos médios psicólogos perturbados, que estão publicando livros, escrevendo e publicando livros. Como eles talvez não tivessem editora, que eles criam a própria editora, aí não tem, ele é o dono da editora, dono do livro, e essas obras que estão saindo por aí, lamentáveis, né? Que todo mundo percebe que há alguma coisa errada, mas que infelizmente resulta disso. Ah lá, ele sentirá seus pensamentos serem dirigidos por uma força estranha. E aos poucos terá vontade de falar, né, ou de escrever, conforme seja a especialidade. Ou apenas ficará na expectativa de novas associações mentais. Poderá então sentir-se diferente, como se fosse uma outra pessoa. Engorda um pouquinho, fica um pouco elevado, né? Fica meio estranho. Pode ver mentalmente outros lugares, ter sensações que viverá com maior ou menor. Está começando aquilo que em Espiritismo nós chamamos de incorporação, que é agora a 4ª fase, né? É a fase de incorporação. Então, a primeira frase que nós devemos lembrar é aquela ali, ó. Primeiro, o espírito não entra no corpo do médium, não entra. Mesmo nos casos de possessão,
ou de incorporação total, há uma conjugação do corpo espiritual dele com o corpo espiritual do médium. André Luiz cita um caso de alcoolismo no livro Sexo e Destino, em que ele dizia que na hora que o advogado Cláudio Nogueira se levantou para pegar o uísque, não se sabia quem que pegou o uísque, se foi o Cláudio ou se foi o espírito. Era um encaixe perfeito. Como André Luiz é muito didático, ele usou a expressão, é como colocar o pé no sapato. Mas não é que entra, é uma associação. Isso é na possessão, na incorporação total, né? Geralmente o médium inconsciente que ocorre isso, o mecânico, como queira. O que ocorre são assimilações de correntes fluídicas e mentais, numa associação perfeita, que é chamada de sintonia vibratória. Quando essa associação é perfeita, ocorre aquilo que em radiodifusão chamamos de sintonia. Eu vou colocar na TV Globo, né, televisão, tal canal 5, né, como é lá em casa, canal 5. Não está pegando o botãozinho da sintonia, para melhorar a sintonia, assim. Eu estou harmonizando o canal do aparelho com o canal da emissora, né? Mesma frequência, o processo é idêntico. Os centros cerebrais do perispírito e do corpo físico do médium são estimulados pelas forças fluídicas e mentais da entidade comunicante. E quando há a associação, ocorre o fenômeno de incorporação das ideias. Então, dependendo muito da natureza da faculdade, o médium, às vezes, a incorporação é tão intensa que ele pega até os trejeitos da entidade, né? Se é, por exemplo, um preto velho, eu já vi vários casos, não aqui, em vários locais. Eu vi em Curitiba, eu já vi na Umbanda, eu já vi na casa do Sr. Euclides. A pessoa, quando recebe um preto velho, um instrutor que foi escravo, que gosta de se apresentar assim, parece que virou preto velho. Até o jeito de falar, né? A expressão facial. Eu me lembro de uma moça que era colega lá na Receita em Curitiba, eu fui com ela, eu fui para pesquisar a Umbanda. Quando ela chegou lá, ela já julgou o sapato longe, para achar o sapato, meu amigo, de noite. Ela já foi assim, tirou o sapato, já foi pisando no chão, porque era uma pessoa que gostava, né? Essa médium tinha afinidade com um ex-escravo, né? É uma coisa que muito espírito prefere, né? Lembra a época boa que eles tiveram de evolução. Isso aqui é coração. Nós citamos no estudo os casos de Eugênio e Celina e de Otávio, porque ali são 3 casos. Um é um caso de mediunidade consciente, em que o médium, intuitiva, né, como se diz, ou consciente, em que o médium, ele sabe o que o espírito quer falar. Ele é o intérprete. Então, ele que fala na palavra dele. É como se estivesse recebendo uma ligação telefônica e está falando do jeito dele. O outro caso, são 3 casos, o outro caso é semiconsciente. Ele fala o que está ouvindo, mas só na hora que fala, não antes. E o terceiro caso é o caso do inconsciente. Ele não sabe o que está falando. Como espírito ele sabe, mas como assim pessoa, ele só sabe depois ouvir na gravação. É o chamado inconsciente. É muito importante ver, para ver onde que estão, onde é que fica o médium, o espírito do médium, a alma do médium, melhor dizendo, na hora do trabalho. Num está perto, no outro está um pouco distante, e no terceiro caso ele está bem longe. Há médiuns inconscientes que, quando é o mentor que vai usar o aparelho, ele vai passear. Ele fala assim: meu amigo, meia hora, eu vou dar um passeio. Vai embora.
E às vezes, para voltar esse médium, meu amigo, eu vi um caso aqui em Londrina, e que teve lugar de água gelada. Paulo Fernando, nada. Paulo Fernando, nada. Joga. O que é? Despertou, né? Não quer voltar, né? É impressionante. Muito importante são casos tirados da obra do André Luiz. Terminando então, lá, o médium incorpora as ideias, as vivências e os sentimentos do espírito e os transmite conforme a faculdade. Uns com mais assim, vamos dizer assim, são mais teatrais. O espírito tem uma facilidade maior, né, de transmitir os sentimentos, o sofrimento, o choro. Outros são mais assim, menos teatrais, não é? Porque ele recebe só a ideia, não chega a incorporar os sentimentos. Isso é da parte da natureza de cada médium, né? É natural que nessa fase o médium se sinta diferente, com sensações anormais, suor, amortecimentos, respiração ofegante, tremores, nervosismo. O controle das reações orgânicas deverá surgir graças à confiança e à serenidade alcançadas com um bom treinamento. Aí é a fase do treinamento, a qual o Arley se referiu com muita propriedade, né? Vamos falar agora de um outro assunto. Agora vai começar a reunião. E o que ocorre na reunião? Nós vamos falar os pontos principais. Aquilo que não for importante, nós vamos pular. Ah lá. Esse ponto é importante, a questão dos condicionamentos. Nós tivemos no nosso grupo uma médium extraordinária. Eu posso até dizer o nome dela aqui, porque ela é uma pessoa humilde, ela não mora mais aqui, que é aquela companheira que dirigia quinta-feira à tarde, a Edi, né? Fantástica, trabalhou com o Melo muitos anos. Ela veio para o nosso grupo, mas veio com um problema, veio com uma viciação. Primeira vez vim, achando estranho, ficamos sem jeito de dizer, né? Mas toda vez que terminava a reunião, na hora de avaliar a reunião, ela falava: gente, olha, se eu tiver alguma coisa estranha, por favor, vocês me digam. Da terceira vez, ela falou: eu tenho. Você tem um negócio estranho, você parece dar um chilique assim, parece que... lembra quando não havia ignição, era no motor de arranque, né? Parece que tem que dar um arranque, né? Ela falou: gente, mas tem isso. Pessoal, tem, todo mundo, né? Sabe o que aconteceu? Conforme o médium jamais volta, né? Ficou melindrado, não volto mais lá. Não me entendem, né? Ela voltou, nunca mais teve. Era uma coisa, uma viciação que ninguém teve coragem de orientar, era dever do dirigente, e ficou. E trabalhou com um grande dirigente, que o Melo, sem dúvida, experiente como o Melo, né? Anos de espiritismo. Então, ao se aproximar do médium, o espírito combina os seus fluidos com os do médium, podendo este ter percepções diferentes das que estava tendo na ocasião. Ele poderá então sentir frio, e às vezes está um calor insuportável, sentir frio, tremendo. Às vezes calor, então frio, todo mundo de blusa, então calor, tira a blusa, né? Muito comum nas pessoas obsidiadas. Eu vi um caso de uma criança há pouco tempo, um frio, ela tirava tudo, ficava pelada em casa, criança de 9 anos. Calor, né? Era o espírito. Ela sentia, no caso, calor, tirava a roupa, embora estivesse frio, pode ser o contrário. Dor, sentir dor. Muitos dirigentes, equivocadamente, por talvez não perceberem o fato, às vezes diz assim: meu irmão, você não está sentindo dor, meu irmão. Você já morreu. Equívoco do dirigente. Lógico que está sentindo dor. Ele sente dor, Kardec fala disso. As sensações e as percepções do... Lógico que sente dor. A dor que ele sentia antes de falecer. Claro que sente dor. E há uma experiência científica feita na França que mostra por que sente dor. Eu não vou poder falar aqui, porque não tem tempo para isso. Mas foi feita uma experiência com regressão de memória, segundo Pierre Janet, que diz o seguinte: não foi espírita.
Foi depois de Kardec, algum tempo depois, mas foi na época do Delany, eles que trazem essa informação. Que quando se faz regressão de memória, uma pessoa qualquer, você fala assim, meu amigo, eu vou te levar à infância, tudo bem? Tudo bem, vamos lá, infância. Reproduz-se o estado psíquico e o estado fisiológico. Então, ele passa a falar como criança, embora não seja criança. Ele passa a pensar como criança. E o Pierre Janet, que era um psiquiatra famosíssimo nessa técnica de regressão no século XIX, ele fez experiência decisiva. Ele falou para a moça assim, pega o lápis e escreva o que eu vou ditar. Aí a criança falou, eu não posso, a minha mão está paralisada, porque aquela mulher, quando teve aquela idade de 7 anos, ela teve uma paralisia no braço direito. Ela não pôde escrever durante alguns anos. Quando adulta, acabou o problema. Quando se, então, regride, a dor que a pessoa sente é porque ele ainda pensa que está vivo, regra geral. Ele acha que está no hospital, onde ele for operado ou vai ser operado, ele não sabe nem que foi operado. Ele sente as dores, o medo de morrer. Você faz uma prece com ele, meu irmão, por isso que a prece é muito usada. Meu irmão, vamos fazer uma prece. Vamos fazer uma prece, você está agora no outro hospital, não precisa falar que morreu, não se fala mais isso. Você morreu, porque às vezes isso daí não se pode fazer, né? Um equívoco. Mas vamos fazer uma prece. Aí você faz uma prece, a dor sumiu. E não tomou Doril, né? E a dor sumiu. Como a dor sumiu? Não há mágica, porque ele, ao sair daquela fase em que ele pensa que está, ele veio para agora, no nosso hospital. Você está internado no hospital, novo, você está conosco aqui. Aí vê a mãe que morreu, vê a avó que morreu, vê o marido que morreu, vê a filha, e não entende direito, mas pelo menos vê que tem gente conhecida ali. Ele sai de uma fase, se porventura estando internado, já é bom ele voltar a pensar no hospital, vem a dor de novo, e o nosso lar mostra isso. No nosso lar há um momento em que o André Luiz começa a gemer de dor, lá no hospital. Os enfermeiros chamam o médico, Dr. Henrique Luna. Falou, meu amigo, você não pode ficar pensando na família. Você começa a pensar na família, volta às dores. É a regressão da memória, porque na verdade não é da memória, é da alma. É a alma que vai lá atrás. É a alma que passeia, né? Vai para adiante, vai para trás. Condicionamentos, então, ele sente tudo isso, né? E às vezes, muitas vezes, por falta de educação, o médium reage com espalhafato, cai no chão, né? Derruba na mesa, né? E vai lá, de repente desmaia lá em cima da mesa. Isso são coisas evitáveis, plenamente evitáveis. Não há necessidade de tremores, de pancadas, de chiados, de assobios, de gagueira, daquela voz assim, soturna, né? Parece que vem do mundo espiritual, né? Do umbral e tal. O médium deve controlar-se para que a comunicação ocorra naturalmente, sem clichês, sem prefixos, aqueles chavões. O problema do chiado, do subir, diz o doutor Alexandre Sec, vem do seguinte fato. Até surgir o Cohen, não era comum estudo de mediunidade. O de Garamão implantou em São Paulo, mas não era coisa usual. A federação era contra, né? Nunca estimulou. Então, como é que funcionava? Funcionava assim. Aparecia um médium, você convidava para ir para o seu grupo. Aí ele observava os médios mais antigos, que chiavam, que gemia também. Falava, estou aqui também. Era isso, era pura cópia, para chamar a atenção. Só fala, meu irmão. Senão ninguém percebe. Isso acabou, né? Acabou com a nova metodologia. Mais um pouquinho? Não há igualmente necessidade de fazer certos gestos, trejeitos, para marcar a presença de espírito. Isso era compreensível antigamente, né? Quando por falta de orientação os médios davam um sinal
de que estava sob influência espiritual. Daí surgindo os chiados, gemidos, né? Tudo bem, vamos passar? A ordem é natural. Eu já disse que a ordem não é designada mais pelo dirigente. A reunião começa e aí as comunicações ocorrem normalmente. Não há evocação, não há chamamento nominal. Chamamos aqui o Espírito, nada disso, isso não existe, né? Isso não é adotado no Espiritismo aqui no Brasil. Olha lá, então se me chamar e tal, vamos mais adiante. Olha lá, para evitar os condicionamentos e as viciações, devemos guardar respeito íntimo, confiança, espírito de análise, serenidade e sinceridade em tudo que fizermos, acolhendo com simpatia as observações dos dirigentes, que procuram evitar que o fenômeno mediúnico se banalize e se torne motivo de ridículo. No livro dos médiuns, há um trecho em que Kardec fala que o bom médium não apenas aceita as observações, ele as pede. E aceita com toda a humildade. E não, como costuma acontecer, ele se melindra. Às vezes também o dirigente foi um pouco inábil ao colocar a situação, né? Nem tudo é culpa do médium. Vamos para outro tópico agora. Agora começa a sessão. Na obra que eu mencionei, a Orientação ao Centro Espírita, ficou consagrado esse livro, não é? No qual André Luiz, com a chancela do Emmanuel, que é o prefaciador, o livro Desobsessão, ele é objeto de várias cartas entre o Chico Xavier e a FEB. Numa delas, o Chico diz assim, para o presidente da FEB, o Emmanuel e o André Luiz pede que nessa obra a FEB não vise lucro, que faça a obra com as fotografias, que era interesseia muito na época, não havia offset. Offset surgiu depois. Então, se não sair com as fotografias, o que o Chico diz? É melhor esperar, então, a hora que a FEB tiver dinheiro para fazer. E a FEB fez. Agora eu vi uma reedição sem as fotos. Tirar as fotos. As fotos são interessantes, porque mostram a movimentação das pessoas na sessão. Mostra o dirigente lá, o esclarecedor, indo até o local, o médium levantando para dar passe, né? E nesse livro ele propõe isso daí, que é de lei, né? É taxativo, vou ler lá, após a oração inicial, vai começar a reunião. Foi feita aquela fase de leitura, né? Pagamos a luz, fiz a prece. Prece concisa, curta. Após a prece, é conveniente aguardar a manifestação do mentor espiritual do grupo, dirigente do grupo, antes que ocorram as demais comunicações. A razão é óbvia, segundo André Luiz. Existem situações e problemas apenas visíveis ao dirigente espiritual. Só ele que está sabendo. E pode haver necessidade de que, dirigindo-se ao grupo, ele transmita orientações e esclarecimentos relacionados com a ação. André Luiz diz que esse entendimento no início da sessão, agora palavras literais, lá, é indispensável, esse entendimento, essa comunicação, é indispensável à harmonização dos agentes e fatores de serviço, ainda que o mentor se utilize do medianeiro, do médium, tão só para uma simples oração. Ele chega, meus irmãos, olha, hoje não tem nada, vamos fazer uma prece. Ou então, a prece já foi feita, vamos começar a reunião. Fundamental. A no início, a do final não é importante. A do final é o relógio que dita. Vai terminar a reunião, eu sei a hora que tem que terminar, então eu digo para os médios, olha gente, infelizmente, não temos tempo, terminado então lá os passes, vamos encerrar. O médico fica sabendo. Ou então temos tempo para uma, se houver 5 minutinhos, é assim.
Vamos? Terminada a manifestação inicial do mentor, o dirigente do grupo poderá propor-lhe perguntas, é a hora de perguntas, que sejam oportunas e pertinentes à boa condução da reunião, tais como alguém que deseja acesso à reunião. Pergunta, meu irmão, tem uma pessoa que quer vir, é fulano de tal, né? Dirigente ou médio, enfim. A localização mais adequada para as visitas que venham ocorrer. O grupo autorizou receber visita, que a casa até recomenda que sejam feitas. Onde é que ele vai ficar? Na mesa, fora, né? São coisas que você pode perguntar ou não, se você achar que não precisa. Olha lá, a administração de socorro a esse ou aquele companheiro, os pedidos de cooperação, alguma anotação específica, coisa diretamente ligada ao grupo, porque a reunião está começando. Em determinadas ocasiões, o dirigente do grupo poderá recorrer, isso é uma coisa excepcional, que eu nunca vi na casa ocorrer, mas em determinadas ocasiões o dirigente poderá recorrer à intervenção do mentor para que este, através do médium que o recebe, né, evidente, qualquer médium que o receba, auxilie no esclarecimento de entidades que se mostrem em condições de quase absoluto empedernimento ou desequilíbrio, com vistas a evitar a desarmonia maior. André Luiz que coloca isso, nunca vi acontecer. Normalmente não é necessário, mas pode acontecer. Eu não consigo mais conversar com o espírito, ele não sai de jeito nenhum e está causando problema. Aí eu pedimos ao mentor, para, através dos outros médios, um deles, ajudar, né? Mas há outro recurso, mais fácil, que é levá-lo ao sono, né? Que é o melhor do que esse. Esse particularmente eu não gosto, embora o André Luiz tenha sugerido. No final da reunião, terminado todas as tarefas, o dirigente pedirá ao médium indicado ou aos médiums, né? Se o mentor espiritual ou algum outro instrutor deseja transmitir aviso. Tem alguma comunicação? Eles falam, não tem. Então ele encerra. Se tiver tempo. Se não tiver tempo, a decisão é dele. Não tem tempo, é ele que decide. O encarnado. Nós vamos para a parte final, então, agora. Manifestações simultâneas. Essa obra do André Luiz trouxe essa grande novidade. Ela trouxe a orientação para uma coisa notável que surgiu na prática mediúnica no Brasil, e não em todos os lugares. Eu tenho um irmão, por exemplo, que não gosta disso, já tentei convencê-lo, ele é um pouco mais velho, ele não se convence, acha que é tumulto, não é tumulto, é uma beleza, manifestações simultâneas, né? Está dizendo lá o seguinte, os médios psicofônicos, mesmo pressionados, não está aguentando ali, está pressionado por entidades aflitas, cujas dores lhes percutem nas fibras mais íntimas, educação para só dar passividade aos desencarnados quando o clima lhes permite o concurso. Por exemplo, a Dona Maria está comunicando, o grupo só admite uma de cada vez, o João vai esperar. Não, espera aí, segura o tranco ali. Se for simultânea, a Dona Maria está recebendo, o cidadão que está na outra ponta da mesa pode também receber, simultânea, duas, né? Agora o João está recebendo, a Dona Maria também pode, não aqueles que estão próximos, né? Porque aí ninguém consegue se entender, né? Isso faz parte da estrutura, a posição dos médiuns. Eu tinha dito que você coloca 2 médios aqui, 2 aqui. Se esse está recebendo, e a comunicação, o grupo permite simultânea, esse tem que ser um dos 2 aqui, qualquer deles. Se for um desses, tem que ser um desses 2 aqui. Nunca os 2 aqui, né? Então os médios sabem disso, disciplina. Vamos lá. É desaconselhável, capítulo 39 do livro, lá, se verifica o esclarecimento simultâneo a mais de 2 entidades
Quer dizer, simultâneo é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, há mais de duas no máximo. Uma ou duas, nunca três, de maneira alguma. Se porventura ocorrer que 2 médios estão transmitindo e um terceiro, o dirigente, meu irmão, abre o olho, rechaça, não é hora, né? Às vezes o médium não está legal, meio enfraquecido, né? Meio desatento. Mas isso não acontece em grupo organizado. Então é desaconselhável o esquecimento simultâneo, quer dizer, ao mesmo tempo, há mais de 2 entidades, para que a ordem seja assegurada. André Luiz ensina que mesmo quando o sensitivo seja inconsciente, aquele do estado sonambúlico, ele parece que está até dormindo, né? Mas não está dormindo, é estado sonambúlico, não está dormindo. Se bem que alguns aproveitam e dormem também, mas é transe sonambúlico, não é sono, né? Sono é diferente. Então, mesmo o sensitivo inconsciente pode e deve exercitar esse controle. Ele pode, porque ele está do lado, ele está acompanhando. E agora vem a grande questão, que nem sempre aqui na casa, segundo o Almeida me passou, tem sido observada. Isso é trágico, isso não pode acontecer. Isso é falta de conhecimento e falta de juízo, se a pessoa conhece. Cada médium só deve permitir 2 passividades por reunião. A primeira e a segunda, jamais a terceira. Apenas excepcionalmente, quando, por exemplo, teve um dia aqui que houve uma tempestade e os médios não vieram. Só veio um médium, aí 3, e se ele quiser, 3, excepcionalmente. Ah lá, eliminando com isso maiores dispêndios de energia e manifestações sucessivas ou encadeadas. Também não deve. Ele recebe primeiro, depois esse outro, depois nada disso, não pode. É uma, depois o outro, depois ele, depois o outro, depois ele. Que são inconvenientes. Mas o médium, embora tenha cumprido o seu papel como psicofônico, não se pode aliar da equipe. Porque ele recebeu as mensagens, 2, mas a reunião continua. Ele vai participar na vibração, no pensamento, na ajuda mental aos espíritos. Ele não se alia. Vamos falar daqui a pouco esse assunto, vamos terminar com ele. Ciente que dentro dela semelha-se a um órgão no corpo. Porque há médicos que pensam assim, não, eu já dei as 2, agora vou dar uma passeada aqui. Agora eu vou pensar no filme que eu vi ontem. Lembrar, não tem nada de filme. A concentração se volta para a reunião. Isso que é concentração. Concentração, diz Roca Jacinto, não é como nós aprendemos e até ensinamos erradamente outrora. Você pensa no lago, focaliza o lago. No lago tem uma pomba branca ou um cisne branco e fica assim olhando para o cisne. Isso é para dar o motor de arranque, isso é para começar. Isso acabou. Durante a reunião, a concentração é participar da reunião. De modo que se eu falar assim, Dona Maria, eu não vou gritar, evidente, né? Dona Maria, dá um passo, ela vai me ouvir, ela está atenta. É atenção à reunião. Concentração é estar atento à reunião. Eu estou concentrado na reunião. Se porventura um médico passa mal, entidade muito sofredora, e o passista achar que deve ajudar o outro passista, ele se levanta, ele está vendo isso, está acompanhando, né? Os olhos abertos, e nada pensar em Jesus, em pomba, em praia. Daqui a pouco você vai para Camboriú e não volta, hein? Camboriú é um perigo. Vamos lá. Manifestações de enfermos. As manifestações de enfermos dentro da reunião devem ir até o limite de 60 a 90 minutos na totalidade delas. Esse é o tempo de comunicações de sofredores, qualquer tipo de sofredor, para que a reunião perdure no máximo 2 horas. Então, se a reunião começa, digamos, às 8h15, prece inicial, excluída a leitura, né? Ela tem de terminar às 10h15, no máximo.
Há dirigentes que não conseguem controlar isso. 2 horas. Há um centro aqui na cidade que me disseram que às vezes sai à meia-noite da sala. Quer dizer, falta de conhecimento, ignorância doutrinária. Essa é a expressão. Não há outra, né? Não leu nada, não leu coisa nenhuma. Nem as obras do André Luiz, que são tão conhecidas. 2 horas no máximo, na totalidade, incluindo tudo que vai acontecer, menos a leitura. O espírito em condição de desequilíbrio e sofrimento utiliza o médium com as deficiências e angústia de que ele é portador, exigindo assim a conjugação de bondade, de segurança, de humildade e vigilância no companheiro que lhe dirige a palavra, né? Que fala com ele. Vejamos, pois, no visitante um doente, para quem cada frase precisa ser medicamento e bálsamo. Nós seríamos, André Luiz usa essa imagem, nós seríamos, dentro da sessão, os enfermeiros, o espírito que vem, qualquer que seja ele, tirando os mentores, suicida, perturbador, gente vingativa, não importa, são doentes. Nós temos que tratar como o enfermeiro trata o doente no hospital de alienados mentais, com todo carinho. Carinho é fundamental na recuperação dele. Ele até diz mais, vejamos no visitante que está sendo atendido, mas não é justo reclamar-lhe entendimento normal, de que talvez se ache ainda longe de possuir. Cada espírito sofredor é qual se fosse um familiar querido. Você nunca viu, mas digamos, um familiar querido que está ali precisando da gente. Se o tratarmos assim, acertaremos a porta íntima através da qual lhe falaremos. No curso da reunião, os esclarecedores, pode baixar um pouquinho, não deve constranger os médiuns a receber dos desencarnados presentes, com ordens e sugestões. Não há esse negócio de mandar, fulano, agora é sua vez, não há nada disso. Não pode haver constrangimento. Mas o último lá, os médios e componentes do grupo sustentarão o máximo cuidado para não prejudicar as atividades espirituais que lhes competem, evitando alimentar dúvidas e atitudes suspeitosas, inconciliáveis com a obra da caridade que se dispõe a prestar. André Luiz diz que tais atitudes muitas vezes põem a perder excelente serviço de desobsessão, por favorecer a intromissão de inteligência. É o que acontece no grupo em que há médium que não gosta do outro, tem inveja, despeito, ciúme. Então, na hora que o outro médium começa a dar uma mensagem, ele começa a vibrar mal. Isso não é dele nada, isso ele está inventando, pensando, ele não está falando. Isso acaba com o grupo. Muitos grupos acabam por causa disso. Pessoas que vibram mal. Como ele vibra mal, a vibração do grupo cai e o médico perde o fio da meada. Viu? Não falei? Mas ele que foi o culpado, não foi o médico. Ele é o culpado. Esse tem que ser afastado do grupo para se tratar. Por isso é que o grupo não se pode formar pelos títulos, e sim pela amizade, pela homogeneidade, para não evitar isso. Agora eu fico com inveja do Marcílio, porque o Marcílio é um médico melhor que eu, o pessoal gosta mais dele, e na hora que ele começa eu vibro mal, não é nada disso, acaba com o grupo. Isso é para acordar os espíritos. E eu quero encerrar com isso, então. Eu vou encerrar, depois você pode apagar. Porque a parte final eu quero falar sem usar. André fala que o esclarecimento aos desencarnados, né, é semelhante à psicoterapia. E que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhes, né, ao dirigente, aos integrantes, quando e quanto possível, a aplicação dos métodos evangélicos. O que são métodos evangélicos? É a prece, o passe, né?
o carinho no atendimento. Psicoterapia, nós sabemos que na psicoterapia feita por profissionais, quem não fala nada é o psiquiatra ou o psicanalista. Você chega lá, fala 1 hora, paga ainda e vai embora. Ele não falou nada, né? É isso daí, ele tem que falar. A gente fala pouco. Não é ao contrário que se pensar. Você deixa de falar bastante, um pouquinho, para ele se identificar, se é homem, se é mulher, se ele sofre, se não, o que o traz aí? Depois que você situou bem, você começa a dialogar, mas sempre com palavras curtas. Quem fala é ele que precisa desabafar. É como diz a Sueli Caldas no atendimento fraterno. A Sueli Caldas declarou aqui, ela que entende dos dois assuntos, que para ela a chamada doutrinação de espírito equivale a um atendimento fraterno. A pessoa vem e deixa ela falar. Ela fala, você está ouvindo. É assim que o CVV surgiu. A pessoa fala, fica bom e vai embora. Você não abriu a boca, ele não agradece. Foi bom ter falado com o senhor, mas só ele que falou, né? É assim. Ele ensina ainda que a parte essencial no entendimento, olha bem, até grifamos, é atingir o centro de interesse do espírito, preso a ideias fixas. Você começa a falar umas coisas, você percebe, você entra por ali. Para que se lhe descongestione o campo mental. Por isso, todo discurso ou divagação são incabíveis e desnecessários. Desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento. Então ele está falando não sei o quê, porque ele vai quebrar, porque ele vai colocar fogo, porque ele vai perseguir. Você pergunta, como é que vão ser os filhos? A pergunta talvez que não tem nada a ver, mas só de eu não tenho filho, mas só isso já pensou que ele não tem filho. Ou então ele tem filho e abandonou. Por que você está perguntando de filho? Já tirou aquela conversa fiada lá. Não, porque nós queremos te ajudar. Você tem notícia dele? Não, eu bem que gostaria de ter. Mudou, é assim. É uma técnica usada, inclusive, no relacionamento humano, quando você lida com pessoas que só abre a boca para falar mal dos outros. Essa é a técnica. A pessoa só abre a boca. Você fala o nome, ela mete o pau. Só sabe falar do governo, do centro, do movimento. Há pessoas assim. Essa é a técnica. A pessoa vem, fulano, vem cá, como é que está o netinho que nasceu aí? O neto. Porque ninguém fala mal de neto. O netinho é uma beleza. Você precisa ver o meu netinho, acabou. Tirou aquela história toda. É assim. Mudar o disco. Às vezes a pergunta tem nada a ver. Eu descobri na prática mediúnica, porque nós, graças a Deus, eu e o Manuel Sakai, somos duas pessoas abençoadas, né? Porque nós estamos juntos no mesmo grupo há 28 anos, né? Somando mais o COEN e o COED que fizemos juntos, dá mais de 30, do mesmo grupo, né? Desde 79, que fez agora em março. Nós descobrimos, pela experiência prática, que essas pombagiras, é uma expressão da Umbanda, moças que vêm volúveis, vêm cantando, começam a atrapalhar a reunião, são moças profundamente sofredoras na área do sexo. São moças que abortaram, que foram abusadas por pais, por padrastos, até padres. Então, eu me lembro que uma vez, primeira vez que eu descobri isso, ela vem cantando aquela coisa toda, eu falei, como é que vai seu filho? Ela começou a chorar. Porque o drama dela era os abortos que ela fez ao ter engravidado. E como o companheiro deu no pé, ela caiu na vida, como se diz, né, popularmente. Eu queria encerrar então dizendo o seguinte, que terminada a reunião, há uma providência fundamental, que são os passes. Tem a vibração, todo mundo sabe disso, né? Mas vem os passes. Então, na hora da vibração, em que o grupo vai orar por aqueles nomes que foram anotados, alguém vai fazer esse trabalho, geralmente é o dirigente que faz, ou alguém que ele pede, pega o caderno e tal. Nesta hora, diz o André, os médios passistas do grupo se levantam,
em silêncio e ministram paz em todas as pessoas, inclusive o dirigente. O André escreveu isso em 1964, nesse livro. Ninguém entendeu de bem, todo mundo, será que é possível? Todo mundo, sem exceção, menos nele, porque o passista não precisa dar passe no passista, porque ele recebe ao dar o passe, ele já recebe automaticamente. Foi o Manuel Filomeno quem explicou, no livro que eu citei, Temas da Vida e da Morte. A doação é de todo mundo doa muito. Quanto mais seja difícil o trabalho do grupo, maior é o nível da doação. E o passe é para recompor, em parte, as energias gastas na reunião. De maneira que ninguém vai sair do recinto estando mal. Se porventura, mesmo depois do passe, depois da prece, alguém não estiver bem, você, tudo bem? Ah, estou bem. Não, não estou bem. Vamos dar outro passe. Damos outro passe. A pessoa não pode sair defasada. Isso aqui é condição de saúde. A reunião termina, o grupo fez a prece, faz aquela avaliação que é fundamental, mas que certamente será objeto, né, dos comentários dos nossos amigos que vão usar a palavra nos outros dias. Eu queria agradecer a atenção de todos, desculpe o adiantado lá, mas é que nós fomos obrigados àquele intervalinho, né? Porque ninguém está em média de ferro, né? Seria bom que tivesse uma Coca-Cola e não água, né? Mas não tinha, quem sabe, em outros dias haverá. Eu passo a palavra então para o Almendo e até a próxima, se Deus quiser.